Bom, essa ideia do curso de mediunidade surgiu do Robinho e eu, claro, dividi com ele a mesma empolgação. Então, nós projetamos fazer um estudo conjunto, nós e vocês todos que estão nos assistindo, sobre mediunidade, mas apresentando uma mediunidade também na sua forma prática. Não que nós não iremos fazer uma mesa mediúnica, mas nós queremos mostrar principalmente como funciona uma mesa mediúnica. Não é de hoje que a mediunidade traz muita curiosidade, os tempos vão passando e as pessoas vão sentindo cada vez mais curiosidade, talvez até porque hoje o número de sensíveis seja muito maior. Então, nesse primeiro dia de estudo nosso, nessa nossa primeira noite, nós iremos trazer para vocês uma visão simples, claro e geral de uma reunião mediúnica. E o interessante é que vocês vão perceber na apresentação que vai ser feita que nós vamos trabalhar com o plano espiritual, mas também muito mais com o plano físico, onde o grupo se reúne. Inicialmente, nós vamos trabalhar a primeira apostila do curso de mediunidade pela FEB, material da FEB, onde nós vamos abordar, no decorrer do curso, a história da mediunidade, metapsíquica, parapsicologia, espírito, matéria e fluidos, perispírito e princípio vital, a prece segundo o espiritismo, classificação da mediunidade, efeitos físicos e inteligentes, o passe e a emancipação da alma. Então, essa é o primeiro projeto nosso para a gente trabalhar nesse esquema de estudos todas as quartas-feiras. E me preparando para estudar, eu vi duas lições importantíssimas no livro Domínios da Mediunidade. Primeiro, a informação, nós já sabíamos, mas vale a pena recordar, que um aparelho mediúnico, ele não se improvisa, ninguém é médium de improviso, né? Assim como ninguém vem com a faculdade mediúnica por castigo. Em geral, nós solicitamos essa sensibilidade maior em benefício próprio, não é em benefício da coletividade, mas também e mais em benefício próprio. Então, o desenvolvimento da mediunidade vai exigir basicamente esforço, sacrifício, coragem, tempo, amor e devotamento. Mas dentro desse conceito, tem uma frase do instrutor Aulus que eu acho que nós precisamos recordá-la durante todo o nosso estudo. Diz ele que o problema do ser, das nossas angústias, da nossa ânsia, da nossa problemática, e por que não dizer da mediunidade, é aprender sem desanimar e servir ao bem sem esmorecer. Então, agora eu chamo o Robinho para apresentar esse projeto que a gente vai trabalhar. Que beleza, né, Cris? Aprender sem desanimar. É um desafio para a gente. Bom, gente, nós a princípio, o que nós pensamos? Nós não gostaríamos de entrar de cabeça já na apostila da FEB. Então, nós escolhemos o projeto Imagem, que é dos companheiros do Estado de São Paulo, o Américo Sucena, criou esse projeto. Quem tiver curiosidade, é só entrar lá no site, Projeto Imagem. E o material que a gente vai utilizar hoje são os desenhos, né, que o pessoal do Américo Sucena criou de acordo com as obras de André Luiz, Ivone Pereira de Amaral. São vários autores, Emmanuel, vários autores espirituais, onde eles preparam todo o material e, junto com desenhistas também espíritas, tenta passar para a gente uma visão de como é o plano espiritual. Então, eu acho isso muito bacana, porque muitas pessoas têm muita curiosidade. Como é que é uma reunião espírita? Que jeito que eu passe? Eu vou entrar naquela câmara de passe, o que vão fazer comigo? Né?
que jeito que jeito que recebe espírito, que jeito que é psicografia. Então, existe muita curiosidade sobre isso. E esse material nos desenha, né, mostra para a gente, através desses desenhos, para a gente poder unificar até conceitos. Porque aqueles médiuns que não são videntes, né, vão pela intuição, pelo pensamento, pela sensibilidade, né, vamos falar de mediunidade o tempo todo, de todas elas. Né? E hoje, né, nessa obra, Nos Domínios da Mediunidade, é uma obra excelente. Esse material é riquíssimo do Projeto Imagem, mas nós vamos usar alguns slides para atingir o objetivo do nosso estudo. E o objetivo disso é mesmo aguçar a vontade de todos de lerem a obra, tá? Para poder ir se aprofundando cada vez mais. Então, nós vamos utilizar... gente, eu não posso esquecer de uma coisa aqui, eu já estava esquecendo. Agradecer ao Fred. O Fred Aze, que é o nosso... nós vamos falar muito de mentores. Mentor espiritual, anjo da guarda. Nós somos privilegiados. Nós temos um anjo da guarda, um mentor físico, encarnado, que fica junto com o encarnado, fica com a gente o tempo todo, nos ajudando, nos incentivando, colocando a gente para frente, e ao passo a gente também consegue colocar ele para frente, porque ele já está fazendo até live, né? Então, gostaria de deixar aqui, de mandar um beijão para o Fred, porque sem ele, eu acredito que o Espiritismo no sul de Minas não seria o que é hoje, se não fosse o nosso querido Fred. Beijão, grande Fred. Abraço, Fred. Vamos lá, gente. Nos Domínios da Mediunidade. É uma obra psicografada pelo espírito André Luiz, né? O médium Chico Xavier. Né? Só um minutinho. Cris, muta o seu áudio enquanto eu falo aqui. A turma está pedindo. Tá? Na hora que eu for falar, você muta o áudio. E eu muto aqui também. Tá? Estamos tendo um retorno aqui já dos nossos... O Aguinaldo lá do centro. Obrigado. Então, vamos voltar. Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz, o médium, nosso querido Chico Xavier. Essa obra foi a primeira edição, gente, em 1955. Essa coleção do André Luiz, a qual, né, faz parte dos Domínios da Mediunidade, se não me falha a memória, são 14 obras. E numa riqueza fantástica, começando no Nosso Lar, que já, né, foi até foi filme, perdão, e cada uma delas com uma riqueza, né, fantástica. Os desenhos foram feitos por Mozart Couto, né, e a produção do Cena em Ação. Esse projeto, então, esse material que a gente vai utilizar agora é do Projeto Imagem, que é autorizado pela Federação Espírita Brasileira. Gente? Vamos começar, então. Bom, nesse primeiro slide, nós que queremos dar essa visão geral, era preciso que nós fôssemos fiéis um pouco à obra para que a gente pudesse situar. Então, André Luiz, que é o espírito que está nos contando das suas experiências, do seu aprendizado, no plano espiritual, vai fazer um curso sobre mediunidade. E então ele vai participar de uma palestra, né? Então vocês veem aí no palco um instrutor desencarnado, né? E vocês vejam a plateia. E é interessante a gente notar nesse desenho, que expressa fielmente o que está no livro, que nós temos tonalidades diferentes das pessoas. Então, nós vamos ver alguns personagens um pouco mais coloridos e outros um pouco mais claros. Mas vamos notar também, em cima destes personagens mais coloridos, um fio, que para nós parece de luz, né? Que nós vamos chamar, nós espíritas, de fio prateado. Então, todo aquele personagem nessa palestra que vocês estão vendo com este filamento é porque está encarnado. Porque os espíritos desencarnados não apresentam mais esse fio prateado, que na verdade liga o corpo físico ao perispírito. Então, nessa primeira reunião que André Luiz vai aprender sobre mediunidade, vocês vejam que é um curso ministrado para ambos os planos da vida. Então, mostrando que mediunidade não é algo que você aprende em uma encarnação tão só. É algo que, de contínuo, o espírito vai ter que aprender. Porque mediunidade é faculdade sensível do espírito,
então nós vamos desenvolvê-la por milênios afora. Você, Robinho, segue. Olha que bacana. Muitas pessoas, até os espíritos que manifestam nas mesas mediúnicas, né, a qual nós fazemos parte, no Francisco de Assis, hoje nós estávamos com cerca de 18 grupos mediúnicos funcionando de segunda a segunda. Né? Então, as pessoas, muitos médios, perguntam como que a espiritualidade sabe que a gente está desencarnado ou se a gente está, né, encarnado numa reunião dessa, né? Por esse cordão. Então, eles olham para a gente, vê aquela linhazinha parecendo uma pipa, né, com a linha acima da gente, e é bem claro para eles. Então, eles sabem exatamente quem são os encarnados e encarnados. É importante dizer, gente, que para estar numa reunião dessa no plano espiritual, todos estão em desdobramento físico, estão lá dormindo o corpo físico lá na sua casinha, e o corpo perispiritual vai em desdobramento até os lugares onde estão acontecendo essas reuniões. Para isso, a gente tem que estar bem, a gente não pode estar com problema de saúde. Então, existe uma série de fatores para a gente poder participar dessas reuniões. Geralmente, são os nossos mentores que vêm nos buscar. Eles vêm, vão lá, vamos embora, vamos para o estudo hoje à noite, nos levam até lá e no maior, digamos assim, risco que possa ter, no menor risco que possa ter, a gente volta para o corpo. Já deve ter acontecido com vocês estão acabar de dormir e já dá aquele pulo da cama, né, voltando, porque eu falo, nossa, quase que não deu tempo de eu voltar. Mas podem ficar tranquilos que sempre dá tempo, a gente não vai ficar do outro lado não, tá? Depois dessa reunião, então, onde o André Luiz foi convidado a participar, porque, olha só, gente, o André Luiz desencarnou, ele foi conhecer o Espiritismo depois de desencarnado, né? E ele era totalmente cru. Tanto é que ele vai fazer um curso de mediunidade e vai começar a sair do nosso lar para poder, da coluna onde está, para ele poder aprender. Então, ele está aprendendo e, ao mesmo tempo, passando para a gente. Numa reunião mediúnica, existe um equipamento, e aqui a gente já começa com a nossa primeira fala técnica, né, que se chama psicoscópio. Olha que nome doido, psicoscópio. O desenhista vai relatar para a gente aí que ele é um aparelho que facilita o exame e estudo sem a necessidade acurada de perceber como que está a sintonia do freguês. Digamos assim, na hora que vai começar uma reunião mediúnica, ou até mesmo nas reuniões públicas, mas ele é muito usado na reunião mediúnica, os mentores utilizam esse equipamento para saber como está a nossa energia. O Robinho chegou para trabalhar na reunião mediúnica. Ele é médium de passividade, né, de psicofonia, e vamos ver como que está a energia dele hoje. Eles vão colocar esse equipamento, vão olhar para o Robinho e vão ver se aquela turma que precisava vir para o Robinho para mandar tudo embora, que hoje ele está péssimo, a energia dele não vai dar nem para um resfriado para poder atender. Nada, nada, nada. Então deixa ele aí na reunião, vamos ver o que dá para fazer. E também, se tiver muito bem, ele já começa, pode trazer a turma, pode trazer aqueles que estão, né, necessitando de mais atendimento, tenha mais capacidade de doação. Então, os mentores, gente, né, os espíritos elevados, não precisam de um equipamento desse para poder ver isso na gente. Eles já olham e já sabem a nossa coisinha, se a gente está claro, se a nossa energia está boa ou não está. Né? Mas, para a grande maioria, né, dos espíritos, e nós estamos no mundo de expiação e prova, a grande maioria não são espíritos iluminados com essa capacidade. Cada macaco no seu galho. Então, eles vão utilizar desse equipamento para poder ter uma qualidade e saber como vai ser tratado a reunião mediúnica. Porque, olha só, a reunião mediúnica que vai acontecer, geralmente a gente faz uma vez por semana, para não desgastar os médios. Então, a reunião mediúnica que vai começar semana que vem, vamos supor, na próxima quarta-feira, ela já começa a ser preparada hoje. Em sintonia com o médium, a Cris bem falou, não existe médium, não dá para fazer um catado, não é igual ao futebol, uma pelada. Vamos fazer um catado, vem cá você vai receber, você vai dar instrução, você vai sustentar. Não existe isso, né? Não dá certo, né? Só dá errado. Né? Então, a espiritualidade prepara, tem desses recursos para saber quem que eles vão trazer, se aquele plano que eles tinham,
dá para poder acontecer. Senão eles vão para o plano B, para o plano C. A verdade é que quando os médiuns estão disponíveis, mesmo que eles não estejam com energia tão boa, né, vai ter trabalho para ser feito. Tá? Depois disso que a gente entra, então, na reunião, entrando na sala, a gente vai para uma reunião propriamente dita. Vai lá, Cris. Bom, aí nós vamos ver aí a reunião, o que às vezes desmistifica muito, que o pessoal não sabe como que é uma reunião mediúnica, né? Bom, é uma mesa, em geral simples, sem toalha na maior parte das vezes, onde os médiums sentam. Então nós vamos ter o dirigente, ou o dialogador, ou o coordenador encarnado, e vamos ter os médiums encarnados, com faculdades variadas. Então, nós vamos ter médium de psicofonia, vamos ter os médiums responsáveis pela sustentação energética do grupo, nós podemos ter no grupo um médium de psicografia. Então, são variadas as faculdades mediúnicas que podem se reunir no mesmo grupo. Só que nessa figura, vocês vão perceber, de forma muito interessante, os encarnados sentados e personagens espíritos desencarnados auxiliando. Foi muito interessante a apresentação que o Robinho fez agora há pouco do psicoscópio, que a gente pode perguntar assim, mas todo mundo desencarnado da equipe tem que estar usando o psicoscópio? E é preciso que a gente entenda o seguinte, o psicoscópio, ele faz com que não seja necessária uma grande concentração mental, mas espíritos mais evoluídos já podem enxergar e identificar essas qualidades da nossa alma sem necessitar desse aparelho. Mas, como bem falou o Robinho, nós estamos aqui no mundo de provas e de expiações. Via de regra, os nossos mentores são espíritos também em aprendizado, e ainda com lutas a vencer. Sabem um pouco mais de nós, já se sacrificaram em alguns quesitos, conquistaram já, às vezes, um mérito, uma elevação moral um pouco maior. Então, essa é a nossa realidade de reunião mediúnica. E aí, mesmo dentro das características dos médiums, nós vamos ter essa variação que o Robinho falou. Tem dia que um está muito bem, o outro não está muito bem, mostrando para nós que ser médium não é tão fácil como às vezes as pessoas imaginam. Eu várias vezes já ouvi assim, eu queria tanto ver os espíritos, e aí eu penso, geralmente eu não falo, mas eu penso, será que queria mesmo? Porque a gente não vai ver só espírito bonzinho. A realidade é de espíritos medianos para inferiores, porque é o planeta onde vivemos. E nisso a gente precisa falar, quando você chega num hospital, o que você mais vê? Você vê, é claro, os enfermeiros, os médicos, mas você vê quem? O doente. Então, quais tipos de espíritos vão frequentar a reunião mediúnica? Além dos mentores e instrutores, auxiliares, diretores da coordenação do lado de lá, nós vamos ter espíritos muito necessitados. E nem sempre esses espíritos muito necessitados são fáceis de lidar e quase nunca belos de se ver. Mas, finalizando só, prestem atenção nesse quadro, que em cima da cabeça de cada médium em concentração, vocês vão ver um foco de luz. E este foco de luz sobe. É um foco de luz na vertical. É o amparo de mais alto. Basicamente, não se exige santidade dos médiuns. Aliás, todos os médiuns são pessoas comuns, são raros aqueles que têm alguma missão sacrificial. A maioria come, bebe, veste, trabalha e fica triste e fica alegre, enfim, como qualquer outra pessoa. Mas, basicamente, o que todo médium deve buscar ter é um bom ânimo, buscar uma disciplina na sua vida cotidiana, porque ser médium não é só ser médium 2 horas, uma noite por semana, porque você é médium todo tempo, porque nós vivemos num intercâmbio
ilimitado e que não tem fim. Então, a todo momento, eu estou emitindo vibrações porque eu sinto e porque eu penso, e estou também recebendo vibrações porque eu sinto e porque eu penso. Então, o médium, ele precisa de uma educação de si próprio, para que ele possa servir. Olha lá a frase lá do começo, aprender e servir novamente. Vamos lá, Robin. Olha só para a gente ilustrar um pouco, essa imagem aqui, ela é, aqui nós temos os médiuns, os que ficam sentados à mesa, nessa posição aqui, são os médiuns que a gente chama de, os de psicofonia, os psicógrafos, né, que vão dar o famoso espírito da incorporação, que é muito utilizado, né, que não é um termo correto, mas é a psicofonia. Aquele que a turma chama de incorporar, tá? Então, eles ficam à mesa, aí como vocês estão vendo, e para poder ter apoio, simplesmente para ficar confortável. Isso aí é como, a gente não chega para fazer uma reunião e já vai direto para a reunião mediúnica. Não. A gente estuda sempre de 15 a meia hora antes, né, estuda uma passagem do Evangelho, ou elege um livro, né? Então, todo o grupo primeiro estuda, porque a sintonia já começa a ser formada, a espiritualidade já está trabalhando aí. E esses que estão um pouquinho para fora aí, sentados atrás, são os médios de sustentação, que são de extrema importância. Sem eles, não tem como acontecer a reunião. Porque as energias são dissipadas para todo lugar, e precisa dessa energia anímica, que é a energia de quem está encarnado, para poder dissipar as energias mais grosseiras que vêm até a gente. Tá? Então, depois desse estudo que acontece, vai começar quase ainda a reunião. Vou mudar ela aqui. Isso. Ainda no estudo inicial, então, o mentor aí com o psicoscópio, né, ele passa aqui a figura como se fosse do André Luiz, viu, gente? Ele passa o psicoscópio para o André Luiz perceber como que está a característica de cada médium. O que eles podem, né, que tipo de espírito poderá ser tratado nessa reunião? Porque nós temos reuniões de desobsessão, reuniões de atendimento, né, a espíritos, né, que sofreram acidente. Então, dependendo da capacidade, da sintonia, né, de cada casa espírita, né, os grupos vão se especializando na medida que vão trabalhando. Né? A nossa casa, né, o Francisco de Assis, retornou, depois de uma pausa, as reuniões mediúnicas, você deve fazer mais ou menos uns 12 anos. Nós retornamos em 2007 com as reuniões mediúnicas, né, que o Fred retornou e foi montando os grupos. Né? Então, essa sintonia vai dar capacidade para a gente, né, ter uma reunião mais produtiva e cada vez mais atendendo mais, né, mais pessoas. E como, por exemplo, lá na Casa Espírita, lá no Francisco de Assis, chega a acontecer 3 reuniões simultâneas ao mesmo tempo. Então, são reuniões fechadas, não são abertas ao público, igual vocês estão vendo aí. E a espiritualidade sabe certinho qual espírito vai para a reunião da Cris, qual espírito vai para a reunião do Fred, qual espírito vai para a reunião do Robin. Né? Eles já sabem exatamente, eles vão trombando do lado de fora, lá, você vai para lá, para cá, só que eles são mais organizados que a gente, viu, gente? De acordo com a sintonia, eles sabem exatamente como vai ser esse tratamento. Depois disso, então, na hora que vai começar a reunião mediúnica, Cris, vai nessa. Bom, aí a gente já vai ver uma cena que retrata a chegada de espíritos perturbados, espíritos em sofrimento. É preciso que a gente ressalte que é permitido o acesso a esses espíritos. E, em geral, o que é retratado aqui na nossa figura são espíritos que estão acompanhando as pessoas encarnadas que estão assistindo à reunião pública. Então, eu vou participar de uma reunião pública e eu estou me sentindo atormentada, estou me sentindo muito angustiada, e mal sei eu que eu tenho uma companhia espiritual, ou de alguém que me foi querido no passado e que se encontra com problema e foi buscar ajuda junto a mim, ou de um desafeto. E quando eu chego e estou prestando atenção na reunião pública, na palestra, e aquilo vai me auxiliando a mudar os quadros mentais, ou seja, eu vou
melhorando os meus pensamentos, eu vou saindo daquele clima da ansiedade, da depressão, da angústia, e vou criando outros quadros mentais auxiliados pelo palestrante. Qualquer companhia espiritual que esteja comigo e que esteja me trazendo desequilíbrio, ela naturalmente se afasta de mim. Não é preciso que ninguém chegue expulsando. Quando eu mudo o meu quadro mental, a sintonia se desfaz. Porque é algo que nós precisamos sempre ter em mente, que a obsessão, ela só acontece quando há sintonia. Assim como a mediunidade vai acontecer pela sintonia. Então, são estes espíritos que muitas vezes, digamos assim, se afastam das pessoas que estão assistindo a palestra, que são assistidas também nas reuniões mediúnicas que a casa costuma realizar todas as noites. Então, nós vamos ver aí, nessa imagem, vocês podem ver, que nós temos espíritos chegando com a imagem doentia, alquebrada, meio que precisando de ajuda, doentes mesmo, né? E temos a figura de espíritos, né, os auxiliando, quer dizer, encaminhando esses espíritos para um tratamento, porque é preciso que a gente ressalte que a reunião mediúnica em si, ela funciona como um pronto-socorro. Toda casa espírita, bem equipada de pessoal encarnado e desencarnado, dá trabalho, ou melhor dizendo, ela faz um trabalho de assistência muito maior do que o que é realizado no plano dos encarnados. Em geral, a estrutura destas casas de socorro é muito maior no plano espiritual. Então, é algo interessante que, em geral, os médiuns, quando vão falar daquilo que estão vendo na reunião mediúnica, eles não veem as paredes que, em geral, restringem as nossas salas. Eles costumam dizer que as salas são muito maiores, os ambientes são muito mais amplos. Então, vocês multipliquem isso para o atendimento, muitas vezes, de centenas de espíritos, né? Seja diário ou seja semanal, dependendo do porte da casa. Então, as reuniões, os grupos mediúnicos, é o pronto-socorro. É onde o espírito inicia um tratamento emergencial, para que esse tratamento, para que esse socorro, para que o auxílio possa seguir com a espiritualidade fraterna, que oferece estrutura para todos, indistintamente. Não pensem vocês que só são atendidos espíritos espíritas. Pelo contrário, são poucos, porque nós ainda somos poucos na realidade numérica da humanidade. Então, todos os espíritos carentes, necessitados e sofredores são atendidos pela espiritualidade fraterna, que se utiliza dos grupos mediúnicos em auxílio destes espíritos e também para ensinar, para educar nós que estamos encarnados, para que a gente vá percebendo as consequências das nossas escolhas. Fabinho. No processo de obsessão, né, muitas pessoas ouvem, né, processo obsessivo, esse atendimento na casa espírita, ele começa mesmo na hora que as pessoas chegam para ter um atendimento fraterno, que é a conversa com alguém preparado no centro para poder ouvir. Na hora que elas estão assistindo as palestras públicas, a espiritualidade, então, faz essa separação que a Cris falou, e esses espíritos vão ficar lá. Por isso que muitas vezes a gente vai embora para casa, aquela noite dorme bem com a maravilha. Nossa, foi tão bom eu ir no centro, porque esses espíritos foram separados da gente, né? Mesmo a gente tendo essa afinidade, estando atraindo eles, então acaba separando e a gente se sente bem. Por isso que a gente se sente tão bem dentro de uma casa espírita, dentro de uma casa religiosa. Deus está em todos os lugares, seja na igreja católica, evangélica, enfim, todo o templo religioso. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, eu lá estarei, não é isso que o Cristo falou? Então, essa proteção, essa separação que se dá no atendimento, a espiritualidade aproveita todos os momentos para poder fazer isso.
O que acontece muitas vezes é que na hora que a gente vai embora da casa espírita, a gente chama a turminha de volta. Fala assim, vamos embora. Já acabou a reunião, vamos embora de novo. A gente chama o obsessor, ou seja, nós mesmos atraímos. Inicia, então, a reunião. Começa o socorro. Olha só, aqui nós temos os médios encarnados, né, com essa figura mais escurinho, mais físico, né, mais físico aqui. 2 instrutores no plano espiritual e um espírito que vem, né, no processo de sofrimento, né, bem a própria situação dele aqui que o desenhista, né, mostra para a gente que a obra, né, retrata. Ele vem no processo de alienação mental muito grande, né, praticamente cego, surdo. Ele não consegue identificar nem quem está segurando ele, nem o que está acontecendo com ele. É assim que começa o processo da famosa incorporação, da psicofonia. Então, aqui, o médium ele já vai começar a relatar para o dirigente espiritual encarnado, porque os auxiliares já estão aqui, né? Vai começar a relatar, estou sentindo uma angústia, estou sentindo um cheiro ruim, estou sentindo uma dor no peito, nossa, parece que eu tomei um tiro. Ela já começa a perceber o que está acontecendo. E isso, gente, acontece com vários médios simultaneamente na reunião. Às vezes um começa a sentir isso, o outro também começa a sentir. Só que aí, dependendo da afinidade que esse espírito tem e o preparo que aquele médio está naquele dia, ele se sintoniza com ele, porque o preparo já aconteceu, né, bem anterior, e começa o processo, então, de psicofonia propriamente dito, que é esse daqui. Pode crer isso. Bom, o Robinho já mais ou menos indicou com a sua expressão facial a incorporação de psicofonia, né? Nenhum espírito vai entrar no corpo físico do médium, né? Por isso que às vezes a gente prefere usar um pouco psicofonia, apesar de incorporação ser muito comum também. Então, a aproximação do espírito se dá, em geral, pela mente. É a mente do espírito desencarnado com a mente do médium. E aí, nesse momento em que há essa justaposição, vamos dizer assim, há essa aproximação mais sutil entre o espírito desencarnado que vai se comunicar e a médium, o espírito da médium se afasta um pouquinho, permitindo que o espírito desencarnado tenha acesso às suas sensações físicas. Então, naquele momento, no momento da incorporação, da psicofonia, o espírito desencarnado, em geral, passa a ver, ouvir, sentir, muitas vezes, até mesmo a sua angústia, as suas dores, e tomar um pouco mais de consciência do ambiente. Então, em geral, como no caso dessa pintura, desse desenho, ele chega sem compreender muito bem o que está acontecendo. E, em geral, um espírito adoentado assim, ele chega acusando, ele chega agredindo. Quem são vocês? Quem me trouxe aqui? Eu não quero ficar aqui. Eu quero voltar para onde eu estava. Quem deu a ordem de vocês me trazerem até aqui? Isso aqui é um tribunal. O que é isso aqui? E cabe, então, um trabalho ao médium de enviar-lhe vibrações amorosas e vigilantes para esse espírito desencarnado. É importante que a gente saiba que o médium controla, comanda sempre, desde que ele tenha um conhecimento de causa. Então, desde que ele saiba o fenômeno que está acontecendo, porque por isso que é necessário o estudo e a experimentação, ele passa a ter comando daquilo que vai acontecer através da mensagem que o espírito está dando. Então, o espírito, por exemplo, quer sair esmurrando todo mundo, o médium não deixa, porque ele permanece no controle do seu corpo físico. Vocês vejam na foto que a médium está um pouquinho afastada, o espírito muito próximo ao corpo físico, então ela está ali
ela raramente há um afastamento do médium durante a psicofonia, então ela vigia e ela contém movimentos agressivos do espírito comunicante, até mesmo no falar. Então, às vezes, ele chega e quer falar, xingar todo mundo, né? Falar um monte de, agredir todos verbalmente que estão ali encarnados, e a médium nivela, transforma aquela agressão em outras palavras mais polidas, digamos assim, mas ainda deixando uma certa liberdade ao espírito para que ele possa expressar da sua angústia, da sua dor. Vocês percebam que o espírito não está só. Nós temos um mentor próximo a médium, outro mentor próximo a médium, mostrando que aquele grupo mediúnico, que geralmente de encarnados é de 10 a 15 pessoas, efetivamente trabalha num montante de 30, 40, 50 trabalhadores entre encarnados e desencarnados, para que possa haver esse auxílio ao espírito em desarmonia. Então, fica aqui essa lição para nós, que o médium ele tem o dever de preservar a ordem e o respeito. Não pode deixar o espírito fazer tudo que ele quer, não. Então, é tarefa de sacrifício e de responsabilidade, sim, no campo da psicofonia. Essa é a famosa educação mediúnica, né? É interessante que sempre depois das nossas reuniões, a gente faz um bate-papo. A gente vai percebendo, vai perguntando para cada médium o que ele percebeu além dos atendimentos que tiveram. Eu percebi mais isso, teve uma pessoa assim, um sentimento, né, de uma forma, senti uma angústia, mas não deu para transmitir tudo. E os que muitas vezes recebem esses espíritos que vêm mais exaltados, né, aí o médium vira para a gente, ó, se eu fosse xingar tudo que ele xingou aqui, eu acho que não ia ficar ninguém. É muito comum isso. Então, o médium ele tem total controle. É por isso que antes de ir para uma mesa mediúnica, tem que ter o estudo, né? Educação mediúnica. Não adianta a pessoa chegar numa casa espírita e ir lá no Francisco de Assis, e eu acho que muitas casas espíritas, a pessoa que chega lá no processo, né, mediúnico, a pessoa tem a sensibilidade, está vendo espírito, não é encaminhado direto para a mesa mediúnica. Se ela não tem o preparo mediúnico, o estudo, não tem o mínimo de conhecimento, não tem como ela levar, porque ela vai ser uma porta de desequilíbrio para a reunião. Vai acabar atrapalhando todo um trabalho que já está, né, estruturado. Tá? No desenrolar desse atendimento, né, tem um outro equipamento aqui, ó, que lá em 1955, hein, gente? O condensador ectoplásmico, que nada mais é que uma tela, um tablet gigante. Uma tela de TV de plasma. Uma tela de TV de plasma, lá em 1955. Ou seja, a capacidade, né, eles vão fazer com que o espírito que está aqui, né, consiga ver, né, porque geralmente vem muito revoltado, fazendo papel de vítima, só consegue enxergar os seus problemas dentro do seu egoísmo, do seu sofrimento, enfim. Mas quando ele começa a perceber, e a espiritualidade começa a despertar nele o contexto de tudo que aconteceu, por que a vida dele foi dessa forma, por que ele foi assassinado, por que aconteceu isso assim, vai desenrolando e ele vai compreendendo melhor, e ele mesmo já vai caminhando para o alto perdão. Uma coisa muito importante, gente, as mesas mediúnicas, os espíritos que ali manifestam, a espiritualidade já fez um trabalho, né, e trouxe para cá aqueles que têm a capacidade já de ter um despertamento. Tá? Então, vocês podem falar, então, vamos todo mundo fazer reunião mediúnica para salvar, né, socorrer todo mundo no plano espiritual. Né? Não é assim. Os médiuns da mesa... Qual que é o trabalho do médium na mesa mediúnica? O trabalho dele veio um espírito igual a esse, né, com os seus problemas, sentiu essa vida de novo, que ele vai sentir a energia anímica do médium, né? Vai começar a clarear os seus pensamentos, muitas vezes vai reconhecer que desencarnou, porque a grande maioria não sabe que desencarnou, vai reconhecer que desencarnou. Na hora que ele fala assim, ué, o que está acontecendo comigo? Eu morri? Na hora que eu morri, ele já mudou de sintonia, a turma já fala, já está bom, já pode levar. Aí pode ter recaídas, né? Leva para hospitais no plano espiritual. Então,
não existe mudança, né? A nossa melhora não tem saltos, não é porque o espírito chegou na mesa mediúnica, ele vai ser automaticamente, já vai mudar da água para o vinho. Não, ele vai ter o esclarecimento. Por isso que chama esclarecedor, né? Não é doutrinador, como muitas pessoas falavam. Não está ali para doutrinar, está ali para virar espírita. Aliás, o que menos aparece numa reunião espírita se chama espírita. É o que menos tem. Aparece muito pouco. Agora, das outras religiões, aparece, né? Não é porque os outros é pior que a gente, não, é porque espírita tem pouco mesmo, viu, gente? É 1% só da população, então são poucos espíritas. Então, mais um equipamento que lá em 1955, né, para quem estava vivendo quando o livro foi psicografado, falou assim, ó, André Luiz pirou trazendo essas coisas. E hoje a gente vê que é totalmente normal, recebemos a internet, estamos aí online e sem fio, é tudo muito, né, possível. Então, o que parecia lá atrás, né, ser impossível, a gente já vê que hoje, né, já está acontecendo. Aí comprova uma coisa que o Kardec falou. Se um dia o que eu provar para vocês, ou mostrar para vocês, a ciência vier e provar o contrário, fiquem com a ciência. Né, porque a doutrina espírita não é estática. O Kardec revelou, codificou com aquele embasamento que ele tinha à época. Né? Foi esse entendimento. Mas olha só como a tecnologia está hoje. Tantas coisas que ele não conhecia, não tinha como conhecer. E depois vem o André Luiz, vem o Chico, vem toda nessa construção. E a gente está, hoje, por exemplo, construindo online. Né? Hoje você já tem espíritos médios psicografando que jeito? No computador. O Bacelli mesmo senta lá na parte da manhã, o Carlos Bacelli, e vai digitando. E os espíritos, em várias obras deles, relatam que fica esperando, às vezes o computador trava. Né? Tem uma obra do Bacelli e fala, o computador travou, não teve como eu digitar. Aquele negócio, né? Então, às vezes, a gente se adequando exatamente como o mundo também está ficando. Tá? Só a título de curiosidade, Robin, o funcionamento dessa tela no plano espiritual, ela se dá através da emissão dos médiums componentes do grupo. Então, os médiums das suas forças doam para que essa tela funcione, e ela não passa um filme, na verdade, ela transmite o que está no pensamento e no inconsciente do espírito que está se comunicando. Então, não é algum CD ou algo que os médiums, que o grupo espiritual tenha preparado, mas é aquilo que está no inconsciente do espírito, nas suas lembranças mais remotas, aquilo que pode ser utilizado para despertá-lo. Então, depois disso, acontecem vários atendimentos desses, numa reunião mediúnica, tá? Então, geralmente acontece 6, 7, 8, acho que no máximo uns 10 atendimentos, quando a turma está bem rápida, mas às vezes pode acontecer 4. Quantidade não não significa nada. O importante são os atendimentos. E a nossa sintonia com o plano espiritual, nós não somos só médiuns, né, dentro da casa espírita. Nós não somos só médiuns, né, na hora da reunião mediúnica. Nós somos médiuns o tempo todo. E o André Luiz narra nessa obra, nós vamos passar para ela, eles estão, depois que acaba essa visitação, nessa reunião mediúnica, eles vão para outro centro espírita. Enquanto eles estão caminhando a rua, André Luiz é chamado a atenção por conta disso aqui. Uma sintonia com energias deletérias. Fala sobre ela, Cris. O que é isso aqui? É um bar. Um bar com pessoas bebendo no balcão, bebendo nas mesas, bebendo, fumando, comendo. E aí, André Luiz se surpreende, porque ele vai ver que muitos dos encarnados estão acompanhados de espíritos desencarnados muito variados, e, em geral, com um aspecto não muito saudável. Então, um ambiente de bar, onde as pessoas consomem muita bebida, muito cigarro, nós nos sujeitamos a sintonizar com esse tipo de espíritos. Você vai me falar assim, então nunca mais posso ir num barzinho, sentar num restaurante com um casal de amigos? A lei de sintonia não é só da Terra, ela é do universo. Então, a amplitude
de com quem você vai sintonizar, a responsabilidade é toda sua. Você pode estar sentada num grupo de amigos, tomando lá a sua cervejinha e conversando em assuntos equilibrados, harmonizados, falando de bem, de propostas de futuro, de coisas positivas, digamos assim. E, ao mesmo tempo, você pode estar sentado na mesa de um bar, bebendo também, mas você pode estar falando mal de todo mundo, pode estar planejando um crime, né? Pode estar pensando perversidades. Então, depende da sintonia, é a companhia que você vai ter. Eu costumo brincar muito, que a gente escutava assim, diga-me quem és, não, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Minha avó, minha mãe falavam. No campo da sintonia, nós vamos falar assim, diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Então, eu defino as minhas amizades. É por isso que ser médium não é só 2 horas, uma vez por noite, na semana. Ser médium é o tempo inteiro, porque você passa a conhecer da lei de sintonia e você passa a ser, pelo menos teoricamente, a tentar ser mais seletivo nas companhias que você busca. Então, não é que um bar você seja proibido de entrar nele. Nós estamos na Terra e a Terra ainda tem muitas trevas, é um mundo de provas e de expiações. É estar no mundo sem ser do mundo. Então, você pode sim estar naquele local sem ser daquele local. Ou seja, você tem o dever de permanecer-se íntegro em qualquer ambiente, em qualquer situação que você se encontre. Então, André Luiz se surpreende, porque eles estavam vendo a questão da sintonia, da influenciação na mediúnica. E agora ele vê sintonia e influenciação na vida comum, na vida material. Detalhe, quando, em geral, ninguém dos encarnados percebe sequer que está sendo influenciado. Fabinho. Olha que interessante. Quando as pessoas se frustram muito quando elas chegam no centro espírita e escutam a gente falar, eu sou médium. Aí a gente fala, todos são médios. Aí a pessoa murcha. Mas não era isso que eu queria saber. Quando a gente fala que todos são médios, é por causa dessa sintonia. Isso que a Cris acabou de mostrar, que está no livro, não acontece só com médium não, viu, gente? Com todo mundo, porque todos somos energias, nós somos sintonia. Então, todos estamos sintonizando os pensamentos, né? O pensamento é criador, como diz a música do Alma Canta, né? Que o pessoal do Kinka aí traz para a gente. E aquilo que a gente está trazendo, né, de pensamento é aquilo que a gente vai atrair. E nós acabamos de ver energias deletérias. Olha essa sintonia agora com energias sublimes. Esse aqui é um médico humanitário, né, que o André Luiz também na rua, ele vai aprendendo, né, vai vendo isso. Aqui são 2 encarnados que estão saindo em socorro, né, é um serviço de atendimento mesmo, humanitário. E dentro da ambulância aqui, ó, esse aqui dentro, ó, é um espírito de luz que está junto com eles auxiliando. Então, enquanto eles estão indo trabalhar, eles não estão indo sozinhos, não. Eles estão indo com apoio junto, né? Estão indo com reforço, plano físico e plano espiritual junto. Por quê? Eles estão numa sintonia de trabalho, de doação, de atendimento ao próximo. Então, aquilo que a gente, quando a gente se coloca prontos ao trabalho, a gente vai sempre atrair exatamente essas questões. Por isso que o Cristo falou para a gente, que nós devíamos o quê? Orar e vigiar. Era isso. Quando a gente está orando, a gente está vigiando, a gente está entrando em sintonia, né, com o mais alto. Estamos dando ouvidos àqueles que a gente está chamando para fazer companhia com a gente. Tá? Ainda na casa mediúnica, uma coisa que é muito curiosa e as pessoas sempre perguntam, as pessoas, eu quero ir lá no centro tomar um passe. Como é que eu faço? Eu tenho que assistir a reunião pública primeiro? É só no final? Como é que funciona? Né? As pessoas sempre falam isso. Tem muitos que querem chegar só para o passe. Né? E a gente já viu que é uma construção. Então, o que acontece numa reunião pública? As pessoas, às vezes, que querem chegar depois, no final, elas vão perder isso aqui. Ó. Pode ir, Cris. Exatamente. Então, nós vamos ver aí, enquanto
uma médium psicografa mensagens na mesa e é interessante a gente ver essa luz brilhando, que é a influência que ela está recebendo de mais alto, orientando-a no trabalho de psicografia, mas interessantíssimo que nós vamos ver na audiência, né? Então, nós vamos ver os encarnados sentados nas poltronas e diversos espíritos auxiliando encarnados e desencarnados. Então, trabalhadores da casa, na medida em que você adentra ao centro espírita, eles já estão procurando meios de melhor nos atender, de melhor nos auxiliar. Mas, mais uma vez aqui, a gente precisa ressaltar, é preciso ter sintonia, é preciso que você ouça aquilo que está sendo dito, é preciso que você mantenha a sua mente em pensamentos positivos, que você busque orar, ou busque, durante a palestra, construir imagens positivas dentro daquilo que o palestrante está falando, dentro daquilo que ele está trazendo para você. Então, lá no comecinho, hoje, a gente falou que alguns espíritos que acompanham os encarnados se afastam quando o encarnado muda o padrão mental. Então, eu estou muito deprimido, estou pensando em me matar, mas eu sentei aqui, comecei a prestar atenção na palestra, e a palestra está falando de vida, de esperança, de nova oportunidade, de gratidão, e aí eu deixo de lado aquele pensamento suicida e passo a movimentar as minhas forças mentais em outra direção. A espiritualidade também já está auxiliando. Então, não é necessário chegar só na hora do passe. O atendimento maior é durante a palestra. Vamos lá, Robinho. É verdade. E depois disso, é claro que ao final nós temos trabalho do passe. E muitas pessoas, às vezes, uma primeira vez no centro espírita, aí geralmente tem lá a salinha que chama Câmara do Passe, e as pessoas ficam olhando assustadas. O que eu faço agora? Que eu vou entrar lá, que jeito eu sento, onde eu ponho a mão, onde eu não ponho, e fica com todo esse medo. E acaba até atrapalhando no recebimento do passe, gente, porque o passe é transmissão e recepção. A pessoa que vai tomar o passe, digamos assim, ela tem que estar receptiva, ela tem que estar aberta. Porque se ela entrar na câmara do passe, for lá receber o passe, estiver totalmente fechada, é como se ela estivesse entrando com um guarda-chuva. O médium vai estar emitindo, né, os fluidos, mas ela não vai estar recebendo. Então, que jeito que é esse passe? Para aqueles que não conhecem, é isso aqui, gente. É uma salinha, geralmente, com várias cadeiras, né, dentro do centro espírita, nós aplicamos o passe misto. Como que é isso? Médium encarnado com um espírito, com um desencarnado. Ele, através a energia do espírito, né, vai passar pelo médium físico e vai para o que está tomando o passe. Né? Aqui tem um outro também. Então, para cada médium, né, que a gente chama de passista, que tem um trabalhador junto, auxiliando. Né? E muitas vezes, esses irmãos aqui que estão tomando o passe, se foi permitido pela espiritualidade, aquelas companhias espirituais, né, terem entrado também, eles aqui vão receber o atendimento, vão ser levados, né, nesse momento, ser separados, e prossegue aí, a pessoa sai daí bem mais aliviada. Né? Outras pessoas, nossa, o médico que eu fui demorou tanto, eu quase acabei com ele. Né? Gente, isso é do atendimento, porque o médium ele fica ali, ele não está mediunizado, tá? Não é reunião mediúnica, não, a gente evita o máximo de ter qualquer tipo de manifestação, né? Apesar que algumas vezes pode acontecer, né? Mas a gente evita o máximo, mas sempre quando acontece, a equipe que está dando passe é a equipe da reunião mediúnica. A gente sempre deixa procura todos que estão dando passe aqui, são os que estão trabalhando na reunião mediúnica, ou então estão estudando, já estão preparando para isso. Então, não é bicho de 7 cabeças, não, podem entrar para tomar o passe tranquilo. E, gente, eu vou falar, é um remédio, é uma energia fantástica, fantástica. A gente tem que estar preparado para poder ir lá receber, né? Porque até para a gente poder aprender, a gente tem que ouvir, tem que ficar quieto, tem que ouvir, não é isso? No passe é a mesma coisa, vamos sossegar o coração e vamos, né, ir aprendendo.
chegamos ao final do nosso trabalho, né? Eu tive que pular bastante coisa aqui, que o material é muito rico, gente. Para vocês terem uma ideia, esse material do projeto... Bom, né, Cris? Esse material do Projeto Imagem, ele tem, só nesse domínio da mediunidade, são mais de 50 slides desses que nós passamos. Aqui deu para a gente transcorrer 12. Conseguimos passar por 12 aqui só. Imagina a riqueza da obra, tá? Que ela traz assim, um embasamento muito bom. E nós gostaríamos, então, de agradecer, né, a presença de todos. Esperamos que a gente, né, consiga atingir o objetivo juntos, aprendendo juntos. Nós sempre falamos no Centro Espírita Francisco de Assis. Nós não somos donos da verdade. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Esse curso, esse estudo, ele é ministrado dentro da casa, dentro do Centro Espírita Francisco de Assis. Quem estava ministrando lá até, né, o término era Denise, a Val, nossos companheiros, estavam ministrando esse estudo. E nós começamos a pedir, né, junto com o Fred, começamos aqui. Então, nós também estamos desenhando de novo, estudando de novo, embasando sempre na doutrina espírita. E aqui nessa tela, o André Luiz veio falar o seguinte, que a mediunidade, como instrumento da vida, ela vai surgir em toda parte. O lavrador, ele é o médium da colheita. A planta é o médium do fruto. E a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, nós damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam, moldando-lhes as manifestações segundo as próprias possibilidades. Cris, você. Sem áudio. O Robinho já agradeceu, mas eu agradeço também meu nome e a presença de todos. Hoje foi realmente só uma ambientação geral. Acho que a gente teve que fazer meio que acanhadamente, né, Robinho? Só um pouco a curiosidade sobre a reunião mediúnica em si, porque estes temas que nós falamos aqui, e muitos outros, nós vamos ter oportunidade de estudar realmente no decorrer do nosso estudo. Então, eu gostaria também de encerrar a nossa noite com uma pequena oração, na qual nós elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, divino amigo, rogando seu amparo, sua orientação. Dá-nos coragem, Senhor, para o enfrentamento das dificuldades que a vida nos apresenta. Dá-nos amor, Senhor, profundo amor, para que possamos olhar todas as criaturas do mundo com esse olhar enternecido, carinhoso e compassivo. Dá-nos, Mestre Jesus, forças para que prossigamos nas tarefas com as quais nos empenhamos. Alimenta a nossa alma, Senhor, incentivando-nos a buscar em Ti a eterna fonte do alimento. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos e até semana que vem, no mesmo horário. Lembrando que amanhã tem Pinga Fogo com o Fred, às 8 horas, né, no mesmo portal. E domingo tem a Cris de volta, a Júlia e o Fred, né, com o estudo da obra da Joana de Ângeles. Então, fiquem em paz.